capítulo 5 nos é muito caro, vai ser apresentado apenas por uma pessoa, trata de tempo real de aula, uma problemática que acompanhou minha vida e acho que ainda acompanha. Tensão dialética entre o direito fundamental do discente e o poder de omissão do docente ou gestor. Um estudo na Casa de Educação Teiro Legídio. Se encontra na página 123. Quem vai apresentar este capítulo é a professora mestre pela UESB, Gláucia Portela, também docente da Rede Estadual de Ensino, gestora pedagógica da rede privada em Vitória da Conquista, conhecedora de muitas escolas e de muito chão de escolas e de educação. Então, na condição de coordenadora pedagógica, conhecedora também do problema que nos levou a essa pesquisa, nós convidamos a professora Gláucia, que fará a apresentação do capítulo 5. Boa noite, boa noite. Estou sendo ouvida, Sônia? Oi, está, sim. Gente, eu quero começar dizendo que sotaque é esse, doutora Cleomar? Que coisa linda, professora Cleomar. Eu estou aqui babando com esse sotaque nosso, que nos deu proximidade, e vou quebrar o protocolo para dizer que uma das lições mais lindas que a minha amiga Sonilda me ensinou é que o melhor que podemos fazer com um amigo é compartilhá-lo. Como você está bem acompanhada, Sônia, e como isso me orgulha, né, profundamente nesse momento. Gente, eu estou muito feliz e honrada. O sentimento é de gratidão por fazer parte de um momento como esse, em que uma amiga querida lança um livro. Olha que luxo, o lançamento de um livro e ter uma amiga querida. Meu lugar de fala aqui é bem mais da representação de uma amizade que se consolidou dentro da Casa de Educação Telegídio, do que propriamente da professora pesquisadora. Eu vou usar um pouco da professora pesquisadora, mas eu estou aqui representando o grupo de amigas intitulado Joaninhas. Nós somos 4 amigas que estão juntas pela lealdade da relação, pela afinidade com o mundo, pela paixão com a educação e por estarmos, no mesmo tempo, convivendo dentro do Telegídio como educadoras. As Joaninhas são compostas por mim, em ordem alfabética, pela minha queridíssima amiga professora Luciana Teixeira, pela queridíssima Sonilda Sampaio, a autora que agora nos contempla com o seu saber, e pela queridíssima amiga Vilma Demídio. Nós somos um grupo de amigas e eu estou aqui representando esse grupo. Isso é de uma honra que é indescritível num momento como esse. Obrigada, Sônia. E obrigada, meninas, por permitir que a minha fale em nome de vocês, tá bem? O capítulo 5 foi dedicado a uma outra amiga, a amiga Nalva Gomes. Nalva inspirou Sonilda a escrever esse capítulo. Nalva é uma inspiração para as nossas vidas, né, gente? Nalva é aquela professora querida, aquela coordenadora eterna que esperava na porta da escola com um olhar iluminado para a gente. E Nalva, assim como eu, Luciana e Vilma, fizeram na vida de Sonilda esse papel de convite. Sônia, venha. E cultivamos o papel de apoio. Fique. Jaguaquara precisa de você. Então, é em nome desse lugar e em honra a essa amizade que eu quero tratar um pouquinho com vocês sobre o que a autora fala acerca do tema tão importante chamado tempo de aula. Primeiro eu queria dizer, Sônia, que o capítulo 5, ele é para mim um convite à aprendizagem da escrita. Quando eu li o capítulo, eu fiquei pensando, você é uma caixa organizadora. Todos nós educadores presentes aqui nesse encontro, em busca de formação, de conhecimento, de valorização do seu trabalho, Sônia, que pisamos no chão da escola todos os dias, sabemos o que é tempo, sabemos de horário, compreendemos a quantidade de carga horária, mas nós, eu tenho essa impressão, depois de ler o seu livro, capítulo 5 do seu livro, que nós não paramos para organizar.
Nós não paramos para definir, nós não paramos para agrupar. Então, quando você abrir o livro de Sonilda no capítulo 5, a primeira coisa que eu acho que vai acontecer com você, querido professor e querida professora, é organizar em sua estrutura interna a ideia nítida do que é tempo, do que é aula e do que é sentido. Para falar sobre isso, a autora nos trouxe, vamos dizer assim, 3 caminhos. Primeiro, ela nos fala sobre a responsabilidade de pisar no chão da escola. Depois, ela nos diz das lacunas que estar nesse lugar deixa. E, por fim, ela aborda a necessidade da gente fazer uma transposição das palavras. Sim, está claro no capítulo do livro que dizer não basta. Palavras não são suficientes quando a experiência educacional exige significado. Para falar da responsabilidade de pisar no chão da escola, Sonilda nos faz perguntas, me permita, Sônia, constrangedoras, né? Por causa daquela ideia que paira sobre nós de que a obviedade existe. E, em nome da obviedade, a gente está fazendo discussões levianas sobre tudo, inclusive sobre o próprio tempo. Você nos pergunta, por que o professor não se apressa? Gente, essa pergunta é uma pergunta flecha. A gente está na educação há tanto tempo, a gente para. Eu parei e fiquei pensando quantas vezes eu fiz o passeio que você falou. Você diz, quando um professor caminha para a sala, por que ele passa em tantos lugares? E demora tantos lugares para chegar no lugar aonde ele deveria ir. Sônia, quando você nos pergunta, uma aula magna é uma aula? Você está chamando atenção para a responsabilidade de ser professor. Do uso semântico do termo aula, da compreensão em profundidade, que é dizer, eu estou fazendo uma aula. É muito mais do que preleção, como você diz, é muito mais do que um instrumento de abertura de um ano letivo. É uma linha que, como a vida, se preenche com sentidos. Você pergunta uma coisa que é importantíssima. Cumprir 800 horas é bastante. Agora que nós vivemos na pandemia, os 200 dias, tá, pode diminuir os 200 dias, mas são 800 horas, né? E aí, cumprir 800 horas te dá alívio, te dá alento, te faz sentir completo na tua missão de educar? E você fala sobre a ideia de que cumprir o tempo de escola é o mesmo que chegar e sair no horário. E você traz exemplos engraçados, eu cheguei a rir. Quantos que falam, missão cumprida, né? Fui inglês pontual. Não basta. Pensar a responsabilidade de estar na escola exige que a gente transponha essas leituras imediatas sobre o tempo. Aí você traz lacunas. A gente tem estudado muito lacunas e procurado entender a importância da lacuna no processo de conhecimento, tanto de como essa lacuna deve ser preenchida, como a ausência gera deficiência, defasagem e tantos fenômenos que a gente estuda em educação que nos entristece. Então, sobre lacunas, você fala que a gente precisa aprimorar a nossa prática e pensar os caminhos que a gente percorre. Você coloca uma coisa que para mim é pilar da sabedoria ocidental. Desconfie. Você convida o tempo inteiro, Sônia. Desconfie da sua prática. Em momento nenhum você desconfiou disso, em momento nenhum você se perguntou assim, ó, por que eu estou indo e passo ali, passo acolá e passo adiante? Não vou. Você nunca pensou nisso? Que 50 minutos não basta, que cumprir 800 horas não é suficiente? Quais são os caminhos? Você tem pensado esses caminhos? E aí, Sônia, você faz uma denúncia. Eu dividiria o capítulo 5 em uma denúncia e um anúncio. Se eu tivesse que ser mais sintética ainda do que os 8 minutos me permitem. Você faz uma denúncia. Professores que arrastam sandálias, professores queridos que me escutam agora, vamos botar isso em nosso caderno de planejamento. Professores que arrastam sandálias. Isso é uma metáfora triste, não é? Quando a gente pensa a questão do direito, como você abordou também. Professores que arrastam sandálias para chegarem nas salas e fazem passeios demorados em vários segmentos
antes de ir de encontro aos seus alunos. Aí a denúncia é grave porque você diz, muitos são militantes, muitos têm exaustivas formações, porque eles não têm pressa. Como você é rigorosa em tudo que faz, é assertiva, é apurada, você faz questão de destrinchar o termo pressa. Queridos e ouvintes, em momento nenhum a autora se refere à pressa como ligeireza e rapidez. Não seria Sonilda, se assim o fosse. Ela está falando da pressa em que exige de nós agilidade, prudência e foco. Então ela denuncia que nós arrastamos sandália, passamos em vários lugares antes de irmos para o espaço onde o direito à educação vai acontecer e onde o tempo precisa ser profundo para além do relógio. E ela diz, por que não temos pressa? Ou seja, não otimizamos a utilização desse tempo, enchendo-o da luminosidade que ela conclui no seu conceito de tempo. É um tempo, a aula é um tempo de iluminação, né? Ela vai nos dizer isso. Nas respostas dadas durante a sua pesquisa, a autora confirma a existência de dois tempos que, para ela, seguem dentro da escola como um hiato. São tempos que deveriam, ela diz, muitas vezes, inclusive indignada, sim. A gente sente indignação na voz de Sonilda quando ela diz, não tem como não cumprir os acordos. É da ética do humano cumprir o acordo. Ela nos lembra esse lugar de ética. E ela não aceita que esses dois tempos, que é o tempo, o Aion e o Cronos, ela vai colocar o tempo da horizontalidade, o tempo do relógio, o tempo das 800 horas, o Cronos, e vai trazer o Aion, ela vai dizer, a verticalidade quase não sai, a verticalidade, a qualidade do ensino, o fazer sentido. Por que estão separados? Porque não estão juntos. Professores, vamos debater isso nas semanas pedagógicas. Vamos começar o ano letivo conversando sobre tempo de escola, sobre junção de tempo, para que haja o sentido desejado e anunciado pela autora. O terceiro pilar do capítulo, a necessária transposição da palavra. Sonilda é freiriana, é cristã. Freire e Jesus Cristo, dois grandes exemplos de que nunca devemos estacionar no verbo. E Sonilda leva isso a sério. Em sua vida, que acompanho como amiga há mais de 20 anos, em sua trajetória de educadora e agora como escritora, isso está nítido, Sônia, nas linhas e nas entrelinhas do capítulo. E aí você termina de uma maneira maravilhosa. Você fala que é um namoro. Que coisa linda. Realizar, estou emocionada, realizar o absurdo da exigência de amar o próximo. Como é que não se emociona, Sonilda? Quando você é uma escritora desse calibre, uma professora desse rigor científico, termina o capítulo dizendo, estou falando de um namoro. Cita numa inscrição, um texto, um pequeno trecho sobre um namoro, sobre a falta de pressa no namoro e questiona por que não um namoro em aula, né? Não um namoro literal, mas o sentido do querer que o tempo jamais acabe. Realizemos o absurdo da exigência de amar o próximo. E você usa Bauman, para mim, um historiador do presente. A gente costuma entender o historiador como um leitor do passado. Bauman viveu o tempo e falou sobre ele. Narrou para a gente o moderno, o líquido, enquanto vivia. É um historiador do moderno. Você utiliza Bauman quando Bauman nos fala que é preciso fazer a passagem decisiva do instinto de sobrevivência para a moralidade. Isso é uma lição. Falemos, pois, sobre isso nas salas dos professores, escrevamos sobre isso, vamos conversar com os alunos sobre isso, vamos, educadores, dar esse salto de humanidade que a autora convida quando nos chama a viver a experiência do amor, e usa Bauman para trazer essa passagem do instinto para a moral que permite a vida coletiva. Sempre me pergunto, por que precisamos dar satisfações e viver com o outro? Para não sermos bichos instintivos? E o amor pode ser o fio que leva a essa condução. Contagiemos, pois, os nossos pares para fazer diferença.
Nessa hora eu fiquei me lembrando, Sônia, de uma música de um conjunto de poetas, poetas contemporâneos, poetas da MPB, não são os poetas clássicos, mas olha o que eles nos disseram, em pleno tempo de pandemia em que pensamos a finitude todos os dias. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Vivemos esperando, Sônia, o dia em que seremos melhores na dor. O dia em que seremos melhores no amor. Isso é muito atual. A gente pensa muito hoje se podemos ser melhores na dor do que estamos vendo, vivenciando, compartilhando, com pesar. E se podemos amar em profundidade, apesar de uma doença, ao invés de nos aproximar, nos afastar. Então, acho que o trecho é oportuno. E aí vem o anúncio que você faz. Por isso, sua obra é universal. A sua obra é um tratado sobre educação, que não foi apenas escrito por quem pensa educação. Foi escrito por quem vive e sente a educação. É uma obra legítima, porque sua vida é de legitimidade para nós. Você é um exemplo de ser humano que compreende a humanidade que vive nos outros. Então, você nos diz que tempo real de aula é uma medida de duração do fenômeno iluminador, no qual docentes e discentes estabelecem relações interativas e colaborativas, que resultam no crescimento mútuo, portanto, cheio de sentidos. Como uma boa freiriana que você é, você nos apresenta da forma mais brilhante um dos conceitos que eu entendo mais profundos da obra de Freire, que é o inédito viável. Em um tempo de desesperanças, em um tempo de muito mais cólera do que amor, você nos diz como um anúncio. Sua obra é um anúncio. E é assim que o capítulo 5 termina, para você que está me ouvindo, correr para ler. Novos tempos. Eu espero novos tempos. Quando os pilares técnico-pedagógicos serão observados. Quando não mais se ouvirá hora-aula de 50 minutos, porque todos já terão compreendido que é impossível planejar e executar uma sequência didática sem que se respeite nesse curto espaço de tempo, quando a pesquisa será própria da aula, quando a unidade letiva será semestral, quando os espaços físicos serão circulares, à semelhança dos círculos de cultura freirianos, e quando o amor for compreendido como um sentimento coletivo. Eu te amo, você sabe disso. É uma honra fazer parte da sua vida e ler a sua obra. Que Deus te abençoe sempre. Muito obrigada por estar presente nesse evento. Gláucia realmente deixa a gente sem palavras e coloca uma vida em um texto que eu nem sei se tem essa vida toda. Muito obrigada, minha amiga, viu, pela inspiração. Eu vou reler o texto para achar tudo que você disse. Muito obrigada por representar as Joaninhas e por lembrar a epígrafe que é dedicada à professora Nalva Gomes. Ela está aqui conosco, mas não consegui vê-la. Mas no final a gente abre para quem puder ficar e a gente vai se falando. Muito obrigada, professora Gláucia.